Pois é, e a polêmica dos bebês reborn está chamando a atenção do mundo inteiro, né? Agora, é uma esquizofrenia social ou um colapso da própria identidade humana? Pessoal, é o seguinte, a febre dos bebês reborn se espalhou pelo mundo como uma pandemia silenciosa, né? Ou quem sabe como uma esquizofrenia coletiva que a sociedade resolveu mais uma vez naturalizar. Eu, esses dias, me peguei refletindo, inclusive, sobre isso. E o que leva uma mulher, ou um casal, ou até mesmo um pai, a comprar um boneco hiperrealista e cuidar dele como se fosse um filho? Estariam certas essas mães e pais de silicone, assim eu prefiro chamar, né? Ou somos nós que enlouquecemos ao acreditar que isso não faz sentido? A pergunta não é gratuita, não, pessoal. Sabe por quê? Em tempos em que vemos crianças sendo arremessados por janelas, mães assassinando recém-nascidos e escondendo os corpos em embalagens de sabão em pó, ou ainda, né, esbarramos em uma burocracia surreal para adotar uma criança de verdade. Será mesmo tão absurdo alguém preferir criar, entre aspas, né, porque não é uma criação, na verdade é uma compra, de um bebê reborn? Talvez o erro não esteja nelas. Talvez o erro esteja, inclusive, em todos nós. Isso vocês podem acreditar. A sociedade, pessoal, ela está doente. Aos poucos, o ser humano vai perdendo sua identidade total. E, em alguns casos, até a própria humanidade. Já há jovens que se identificam, por exemplo, como porcos, lobos e até ovelhas vivendo em comunidades criadas para simular coxos e estábulos. É isso mesmo. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver, já tem grupos que vivem em matilhas, enfim, seres humanos, tá? Isso sem falar em grupos que exigem, inclusive, serem chamados por nomes inventados como boicetas, né? Sim, essa é a pura e a mais verdadeira realidade. Vivemos tempos em que o limite entre a sanidade e a psicose está cada vez mais difuso, está tudo junto, tudo misturado. A juventude parece perdida. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um número para vocês. O número de inscritos, inclusive na FUVEST, caiu 28% em 2024. Enquanto a indústria dos games, né, e dos celulares, dos smartphones, enfim, lançam novidades em ritmos frenéticos e acumulando trilhões ao redor do mundo. E as redes sociais vendem aquela falsa empatia e um engajamento de mentira, esvaziando inclusive o que antes nos tornava muito, mas muito humanos, seres humanos de verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: está difícil encontrar uma conversa real, um riso sincero, um almoço em família, sem interrupção de telas. E o pior de tudo é que as trivialidades da vida, aquelas que antes rendiam boas histórias e gargalhadas, hoje viraram motivo de embate, de neurose e de muitas vezes de fuga da realidade. Eu costumo dizer que no fim das contas, talvez quem embale um bebê de silicone não esteja tão fora do eixo assim. Eu acho que não. Talvez essa fuga para o afeto programado seja uma tentativa desesperada de preencher o que o mundo real já não oferece mais. Vocês já pensaram nisso? Pois é. O que antes era considerado brincadeira, né, de gente perturbada, por exemplo, andar com uma boneca para baixo e para cima, talvez seja o último fio de sanidade em meio a uma sociedade que perdeu completamente o próprio rumo, né, sem valores, princípios, enfim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, seja num disco voador ou num drone, às vezes a vontade mesmo é de você pegar uma carona e ir para um outro planeta, viver numa sociedade talvez coletiva aí com ETs, se assim eles existem, né? Porque este aqui definitivamente está cada vez mais estranho e mais perturbador. Espero que vocês tenham gostado desse meu desabafo aqui no meu Instagram. E se vocês gostaram, curtiram, comentem também. Vou ficar feliz. Um beijo para vocês, pessoal. Tchau.